E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para o nosso primeiro giro? A gente vai conhecer hoje aí uma história bem bacana. Vocês sabem, a Premier League está voltando e a gente vai conversar com um jogador brasileiro que é um dos destaques, um dos brasileiros de maior sucesso na Premier League. O Willian, do Chelsea, tem uma história incrível no clube inglês, mas a gente vai saber um pouco mais não só desse retorno, de como foi o momento dele também na pandemia, os protestos aí contra o racismo. Tem bastante coisa para a gente falar, mas principalmente lá no início, a passagem dele repentina pelo Corinthians, as categorias de base, depois viagem, Shakhtar Donetsk, uma passagem rápida pelo futebol da Rússia, até hoje ser um dos grandes nomes também da Premier League. E claro, no meio disso tudo, seleção brasileira, 2 Copas do Mundo e grandes histórias então para a gente conversar e saber do William. Então é isso, pessoal. Estamos começando. Ativem aí as notificações, sigam o canal, indiquem para os amigos e vamos às histórias do William. É muito legal tê-lo aqui nesse nosso primeiro capítulo. Bom giro para todo mundo. Obrigado, é um prazer, é um prazer. Um prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Valeu. Como é que foi esse período aí para você? Porque agora, bom, a Premier League tá aí para voltar, o Chelsea vai voltar já no domingo, né, no dia 21. E acho que você tá ansioso também, né? Você já tinha ficado tanto tempo assim, sem treinar e sem jogar, desde que você virou profissional? Não, não, realmente tem sido um tempo diferente, né? Um tempo difícil para todos nós, né? E acho que mais de 3 meses, eu acho, sem jogar. Nem quando a gente tem as férias, a gente não fica tanto tempo assim, né? Então, Uhum. realmente, é um tempo um pouco complicado, né? Mas o bom é que a gente voltou a treinar, voltou a fazer aquilo que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer, né? É ter prazer em acordar para ir para o treino. Bom também é que a gente está fazendo isso com segurança, estamos sendo testados a cada 2 vezes por semana. Então, isso está sendo bom também. Isso passa também um pouco de tranquilidade para os jogadores, né? E, enfim, para os familiares dos jogadores também. Uhum. Nesse período você conseguiu treinar em casa? Como é que foi? Assim, eu vi muita coisa ali que você postou, né? Mais treino físico no quintal, mas deu para manter alguma coisa? Então, não é a mesma coisa, né, de estar treinando diariamente com os companheiros, mas o importante era não ficar parado, né? Não ficar parado para, pelo menos, a gente sabe que a gente não volta da mesma forma, não volta na forma ideal, mas pelo menos não volta tão fora de forma, né? Então, a gente tinha que arrumar algum jeito de fazer algum tipo de treino. Eu, quando estava em Londres, fazia alguns treinos aqui no meu apartamento. Depois eu fui para o Brasil, aí tinha um pouco mais de espaço para fazer até treino específico, assim, com bola também, até dar umas corridas. Uhum. Então, foi isso que eu procurei fazer durante essa quarentena, né? Uhum. Agora, essa última semana, e você postou muito sobre isso, eu vi o Chelsea postando também, foi um momento também de muitas manifestações, né? Como é que você se sentiu em relação a isso e o que você acha que vai ser do mundo a partir de agora, nesse sentido? Isso é uma situação difícil, né? A gente sabe que acontece isso em praticamente no mundo todo. Desde a minha infância, eu passei por isso, né? Muitas vezes, não foram uma nem duas. Eu passei por isso junto com a minha família. Enfim, em lugares que você vai, você sente que as pessoas olham diferente, te tratam de forma diferente, mas realmente essa situação, esse ocorrido agora ultimamente, né, do policial com o joelho no pescoço, né, do rapaz, realmente uma situação difícil, complicada até de comentar. Uhum. O que a gente espera, o que eu espero é que isso acabe logo, né? A gente sabe que nós negros realmente sofremos, né? A gente sabe que tem discriminação, isso é claro, mas a gente espera que isso possa mudar e possa acabar o mais possível, enfim, em todas as áreas, né? No futebol, enfim, em todas as áreas, isso possa acabar de uma vez por todas. Uhum. Uma coisa acho que bem interessante que aconteceu, talvez tenha virado uma chave, pelo menos olhando de longe a sua carreira, e o que acontece agora, o que aconteceu nessa temporada, é que de repente o William era o cara experiente assim do grupo.
A gente até viu algumas declarações do Lampard, né, nesse sentido de, ó, preciso do William aqui porque tem uma molecada nova, tem o Abraham, tem o Mason Mount, tem o Pulisic, tem tanta gente assim dos mais jovens, e o William é o cara que vai ser o experiente da turma. Virou essa chave mesmo? Essa temporada para você foi diferente por causa disso? Realmente né, pelo fato de ter jogadores novos, né? Enfim, quando eu entrei no Chelsea, eu era um menino novo também, e tinha jogadores experientes, como o próprio Lampard também, o John Terry, o Didier Drogba, enfim, vários outros jogadores. E hoje eu me vejo como eles naquela época, né? De poder passar um pouco mais de experiência, tranquilidade para os jogadores mais novos, mas ao mesmo tempo aprendendo com eles também. A gente sabe que na vida, independente da idade, a gente sempre tem que estar aprendendo. Então é uma mescla, eu aprendo com eles, aprendem comigo. E tem sido bom, tenho gostado bastante de poder estar treinando, jogando com eles e de estar trabalhando com o Lampa também. O que você passa para eles? Porque você tem aí 7 temporadas já de Chelsea. Tava vendo seus números aqui na Premier League. É o segundo brasileiro com mais jogos, 226, tem 247 Lucas Leiva, então em breve você pode aí se tornar até o brasileiro com o maior número de jogos na Premier League. Como é que é essa relação? Porque eu imagino que assim, com os brasileiros, talvez essa relação de às vezes, não sei, puxar a orelha, dar uma dica, às vezes até aquelas brincadeiras que a gente sabe que tem no grupo, elas são naturais, né? Com um estrangeiro, como é que funciona? Eles têm essa liberdade assim com você? Tem. A gente é um grupo bem tranquilo, né? A molecada gosta de brincar, gosta da resenha, como a gente. É é um grupo, é um ambiente bem leve, né? Um ambiente leve, um ambiente saudável. Não vejo nenhum tipo de inveja por parte de nenhum jogador, sabe? Às vezes pode ser que aconteça em algum grupo, aquela inveja, porque esse joga, porque aquele não joga. Então não vejo isso no nosso grupo, né? É um grupo bem tranquilo, uma molecada que gosta realmente de trabalhar e tem foco e querem realmente se tornar um dos melhores jogadores aí da Premier League. Agora, você estava falando de aprendizado, né? Que sempre aprende e tal. E, pô, você começou ali, né? A escolinha que eu até fui lá, visitei lá o clube em Ribeirão Pires, no salão. Aí depois você passa acho que Santo André, né? Se não me engano, na escolinha ali do Marcelinho, era Santo André, né? Marcelinho, Isso. Marcelinho Carioca. É. Aí depois você vira, tipo, profissional, vai para a base do Corinthians. Em que momento que você acha que você mais aprendeu, assim, na sua carreira? Ou depois já no profissional? Ou depois na Europa? Em que momento que foi, assim, de grande aprendizado na sua carreira? Momento de grande aprendizado. É, É, acho que, assim, cada rapaz, fase você aprendeu alguma coisa, né? é, Mas como é cada que foi, fase a assim? gente vai, cada fase a gente vai aprendendo alguma coisa, né? Mas creio que o grande aprendizado que eu tive foi já era profissional agora, pouco tempo atrás, assim, com o falecimento da minha mãe, né? Foi um tempo, esse aí foi o tempo mais difícil, assim, o maior aprendizado que eu tive, tanto dentro como fora de campo, né? Uhum. E às vezes você tenta ser herói, mas não consegue, né? Sua cabeça é a que comanda. Então, minha mãe passando por aquela dificuldade, né, o câncer, lutando contra isso durante alguns anos, e eu de alguma forma tentando jogar, tentando, né, fazer o que eu tinha que fazer, que era jogar futebol, mas como eu disse, a cabeça que comanda e tem muitas pessoas que às vezes conseguem esquecer um pouco o lado de fora, mas naquela situação realmente eu não conseguia e foi quando foi afetando muito meu rendimento, né, tanto no Chelsea como na seleção brasileira, isso foi notável, né? Todo mundo notou isso. Então acho que creio que esse tempo foi o maior aprendizado que eu tive, né? Eu aprendi bastante com esse tempo, com a perda da minha mãe, enfim, durante o processo todo foi um aprendizado muito grande. Uhum. E aí tem uma história que é até curiosa, porque você faz um jogo, se não me engano, contra a Venezuela pela seleção, e tem um gol, algo assim, que é bastante emocionante, né? Sim, esse jogo foi nesse jogo, na madrugada, por exemplo, depois desse jogo que ela acabou falecendo, né? Eu lembro que
que eu ia voltar para cá, para a Inglaterra, num voo privado com alguns jogadores, né, Uhum, jogadores do Liverpool, do PSG. E aí, enfim, eu fiquei sabendo do falecimento dela quando eu estava no avião. uhum. E, ô, William, o que que, às vezes, como você estava falando, poxa, meu desempenho caiu naquele momento na seleção e mesmo no clube, e muitas vezes nós, na imprensa, até fazendo meia-culpa, às vezes a gente faz alguma crítica, ou às vezes o torcedor mesmo faz crítica e não sabe, assim, o que está por trás, né? Ou o que que mais te incomoda nesse sentido? É porque, de repente, o torcedor não enxerga, é porque, de repente, às vezes tem uma crítica que passa do ponto, o que que te chateia? Não sei se algo te chateou nesse período, ou tem algo, assim, que te incomoda? Ah, me incomodou um pouco, né? Assim, chateou um pouco. Até eu fiz uma postagem na época. Ninguém sabia, muita gente não sabia do que eu estava passando. Então, fiz uma postagem, né? Um texto, enfim, postei uma foto da minha mãe. E aí as pessoas passaram a entender. Eu recebi vários, enfim, comentários, né? Pessoas comentando sobre a situação, desejando força, enfim. Uhum. Então, muitas vezes o torcedor, até mesmo a imprensa, não sabe o que o jogador está passando, né? Fora de campo, com a família, se está tudo bem, se não está. E nós jogadores somos iguais, né? Igual o torcedor, somos humanos também, temos as nossas dificuldades, né? Passamos por problemas também. Não é porque somos jogadores que não temos nenhum tipo de problema, a gente tem também problema como qualquer outra pessoa. Então, muitas vezes a gente fica chateado, eu particularmente fico chateado por isso, né? Às vezes você Uhum. não rende, não consegue, às vezes, render à altura daquilo que o torcedor espera, e ele te critica, claro que vai criticar, mas muitas vezes nem sabe o que está acontecendo na vida do jogador, né? Foi o que aconteceu comigo naquela época. Uhum. Agora voltando ali também, né, no seu início, eu acho que muita coisa você precisou abrir mão, né, daquele início e assim o seu pai também teve sempre muito próximo de você, a sua irmã, a sua mãe também ali ainda na época. Mas o que que você acha que assim você de repente já precisou abrir mão e que você sente falta? Teve alguma coisa? Ou você o tempo inteiro assim desde o início sempre se divertiu com essa história? Não, na verdade, assim, nunca, não tem uma coisa aqui que eu senti falta, é porque Aham. era um sonho, né, que eu tinha, e era um objetivo, eu queria me tornar um jogador, né, eu queria ser jogador profissional, eu via os jogos, né, assistia os jogadores jogando, enfim, eu queria me tornar um jogador. Então, eu tive uma infância muito boa, brincava com os amigos, enfim, tinha família por perto lá na Ribeirão Pires, na minha cidade, onde eu nasci. Os familiares iam brincar no final de semana, empinava pipa, sabe? Essas coisas assim que realmente fica sempre guardado, né? Mas o que eu queria, o meu sonho falava mais alto, né? Era mais Uhum. forte do que isso. Então, não senti nenhuma falta dessas situações. É claro que estar perto da família, dos amigos é sempre muito bom, né? Mas o sonho, a vontade de vencer era mais forte, era mais alto. E, e quando que você falou assim, realizei meu sonho? Que momento que foi? Foi que você percebeu? Porque eu acho que assim, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Você tá na categoria de base, de repente você faz parte aí de um elenco, você é chamado para o time profissional, aí de repente você tá jogando. Mas assim, qual foi o momento que você falou assim, realizei o sonho? O momento que eu Você acho que falou assim, deu foi, certo, a minha entrega toda deu certo, virei um jogador. olha, eu acho que foi quando a primeira partida que eu entrei, acho que foi com o Leão, quando Uhum, ele subiu o profissional, né? Eu acho que foi contra o Fortaleza, se eu não me engano, já era nas rodadas finais ali do Brasileiro de 2006. E aí a gente chamou eu e o Fagner para subir o profissional e nesse jogo eu entrei no segundo tempo. Então ali, depois desse jogo, que eu, sabe, assim, na minha cabeça eu, tipo, agradeci a Deus e falei, não, agora realizei aquilo que eu tanto quis, né? Tanto uhum. sonhava, que era poder vestir a camisa do Corinthians, já era corintiano, profissional, e me tornar um profissional, né? Jogador profissional. Então foi nesse momento, né? Que eu realmente falei assim, realizei um sonho de criança que era se tornar um jogador profissional.
E aí foi tudo rápido, né? Porque foram poucos jogos ali no Corinthians, 2 gols, e aí já veio Ucrânia, e depois, onde você conquistou também muitos títulos, né? Na Ucrânia, foram quantos títulos? Foram 3 vezes campeão nacional na Ucrânia, aí teve a rápida Isso. passagem ali pela Rússia, e aí Chelsea. Na Rússia foram 6 meses. Eu acho que na Ucrânia, 13 títulos, mais ou menos, se eu não me engano. Nossa. Não sei, 11, 13, mais ou menos isso. Teve Liga Europa lá também, né? Liga, foi a última edição da Copa da UEFA, né? Depois mudou para a Liga Tá, Europa. tá. A gente ganhou em 2009. Aí eu fui para a Rússia 6 meses, depois cheguei no Chelsea, né? Depois fui pro Chelsea. E Em assim, 2013 cheguei no Chelsea. uma coisa que acho que é curiosa também nesse período de Chelsea é que assim, você trabalhou com treinadores de diversos tipos, né? Em 7 anos, mas assim, enquanto a gente vê em muitos clubes até uma, sei lá, uma permanência maior, você teve vários treinadores e vários assim com características diferentes, assim, de Mourinho a Sarri, a Conte, Totalmente, agora totalmente. não é? Totalmente diferente, um diferente do outro, totalmente. Não tem nenhum assim que se assemelha um pouco assim, sabe? É totalmente diferente. Mas é a filosofia de cada um, né? Eu Uhum. procurei me adaptar com todos, né? Me adaptar com todos, desde o Mourinho até agora com o Lampard, né? Mas todos com uma filosofia totalmente diferente do outro. O Reading também, né? Você trabalhou aí por muito tempo, né? Trabalhei trabalhei com ele na Rússia também, antes no Anzi. Aham. Aí depois que o Mourinho saiu aqui, ele veio, ficou até o final da temporada, né? E quando a gente fala que assim é diferente, o que que você mais sente assim de diferença? Quando é o temperamento, o estilo do cara de comandar o vestiário, de tratar, né, com o jogador ou realmente de estilo de jogo? O que que um jogador sente mais assim de diferença? Eu acho que os dois, tanto parte parte tática, a forma de treinamento, como também lidar com o jogador, a forma de falar. Acho que cada um tem a sua maneira, né? Cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Então, todos são diferentes, né? Na forma de falar e na forma de trabalhar o time, né? Todos esses que eu trabalhei. Cara, isso deve ser muito engraçado assim para vocês. Eu não sei quando chega assim, quando anuncia um técnico novo, se vocês entre vocês conversam, pô, já trabalhou com esse cara ou não, porque a gente enxerga os treinadores assim de uma maneira muito clara, assim, por exemplo, a gente tem a impressão que o Mourinho é um baita mala. Aí que o Sarri é um cara meio malucão, que o Conte é um cara muito enérgico, assim. Acho que para vocês ter essa surpresa e saber o que vem pela frente deve ser curioso também, né? É verdade, é verdade. A gente, por exemplo, eu no Chelsea aqui em 3 anos, mas, por exemplo, 2017, 2018, 2017 era o Conte ainda, né? Uhum. Aí 2018 o Sarri, 2019, 19, 20, né? O Lampard. Então, três técnicos com filosofia de trabalho totalmente diferente uma do outro. Uhum. Aí tem que adaptar, né? Tem que de um ano para o outro uma forma de jogar. A gente tinha uma forma de trabalhar ano passado, agora já é totalmente diferente. Então, o jogador tem que ir adaptando a forma do treinador trabalhar, né? Cara, mas esse acho que é um mérito também muito grande seu, porque nesse período todo você sempre foi protagonista aí no Chelsea. Você sempre esteve entre os principais. Então acho que isso mostra assim uma adaptação sua muito grande, né? Desde um cara que tinha um estilo, sei lá, um estilo muito característico como é o Sarri, até quando foi o Conte, ou o próprio Reading, com todos assim você teve seu espaço. Claro que você viveu momentos melhores, talvez outros nem tanto, mas assim, você sempre esteve entre os principais jogadores. Sim, sim, é verdade. É verdade. Desde da minha chegada aqui, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no Chelsea, tinham acho que 5 ou 6 jogadores assim na minha posição, né? Tinha o Vitor Moses, tinha o Mata, tinha o Oscar, tinha o André, o Schürrle, tinha o Hazard, 5. Acho que eu era o sexto, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, eu desde o início na minha cabeça, quando eu cheguei, eu sabia que ia ter que brigar por posição, treinar forte para quando tivesse uma oportunidade, né, mostrar o meu potencial, né?
Então, eu sabia que aqueles jogadores, aqueles 5, estavam na minha frente, né, de uma forma ou outra. Então, mas graças a Deus, desde quando eu cheguei no Chelsea, eu sempre evoluí, né? Nunca me acomodei, nunca achei que já era o dono do time, o craque do time. Sempre fui em busca dos meus objetivos e nunca me considerei um titular absoluto, né, sabe? Quando você se considera um titular absoluto, é aí quando você pode acabar perdendo sua posição. Então, sempre fui pensando em jogar um jogo melhor que o outro. E, graças Uhum. a Deus, 7 anos no clube já. Pois é, e aí, assim, é muita vitória, né, como a gente falou, e acho que o mesmo acontece na seleção brasileira também, com vitórias e também com derrotas. Antes até dessa questão, a gente tem discutido muito, assim, aqui no Brasil, né, outro dia, não sei se você viu que o Vanderlei Luxemburgo postou um vídeo aí falando de drible, né, que hoje os jogadores brasileiros, principalmente na base aqui no Brasil, estão muito engessados, a gente discutiu muito isso, né. O quanto que aí na Europa você, assim, dentro ali do jogo, é importante você manter a tática que o técnico monta, e aí a gente citou aqui todos os treinadores que têm características muito fortes, e o quanto vai da liberdade do jogador. Como é que esses grandes técnicos com quem você trabalhou, o próprio Tite também na seleção, como é que vocês equilibram isso? Olha, aqui é tática e aqui é liberdade. Então, eu particularmente, eu vou citar alguns treinadores que eu tive a liberdade né, de dentro de campo, de Uhum, desempenhar, desempenhar o meu melhor futebol, por exemplo, com o Mourinho, ele me dava liberdade de rodar entre linhas, cair pelo meio, ir para a esquerda, trocar com o Hazard, para a direita, sabe? Muitas vezes eu joguei com ele pela direita, pela esquerda, às vezes como 10, né, como a gente fala aqui, o 10 é uhum, um meia assim que joga no meio, né, quando joga por trás do atacante ali, então, com o Mourinho eu tinha essa liberdade. Por exemplo, aí já mudou com o Conte, já era um treinador que gostava que o jogador ficasse mais na posição, não gosta de mexer tanto, de trocar tanto, com o Sarri também. Agora com o Lampard também, já é mais estilo Mourinho, ele dá liberdade para movimentar, de poder cair do lado esquerdo, do lado direito. E eu me sinto bem assim, né? Eu acho que uhum. o meu futebol rende muito mais quando eu tenho essa liberdade de poder mexer, de poder sair de um lado do campo e para o outro, cair pelo meio, não ficar parado. Eu acho que o meu futebol rende muito mais. Uhum. Ô, William, a gente estava falando de aprendizado e a gente sempre fala assim que no esporte você aprende muito com derrotas. Na seleção brasileira você conquistou títulos importantes, conquistou, por exemplo, recentemente a Copa América. Você teve também duas experiências em Copas do Mundo, né? Acho que tenho certeza que foi um sonho também realizado para você. Mas assim, foram duas Copas sem título, e a gente fala isso como se fosse fácil também conquistar o título de uma Copa do Mundo, e a gente sabe que não é, né? O normal é você ir disputar a Copa e assim, saber que é pesado quando você está lá. O que você aprendeu assim nessas duas Copas, onde o Brasil não conquistou o título? Nem é justo, né, falar assim, né? Pô, você foi para a Copa e não ganhou o título, mas qual foi o aprendizado assim nessas duas passagens? Na Copa do Mundo é diferente de qualquer competição, né? Uhum, Não tem comparação. O que envolve a Copa do Mundo é totalmente diferente de tudo. E as experiências não tão boas, né? Pelo fato das derrotas que a gente teve aqui no Brasil contra a Alemanha, aquele jogo, né, realmente foi uma fatalidade. E na Rússia, né, 2018 contra a Bélgica, eu creio que esse jogo a seleção brasileira não merecia a derrota. É aquilo, o futebol é decidido em detalhe, é uhum, decidido em detalhe, né? Isso ficou sempre fica provado, né? Futebol é decidido em detalhes. Se você lembra um lance antes da Bélgica fazer o gol, o Neymar bate escanteio, acho que a bola bate na perna do Thiago Silva, bate no travessão e volta na mão do Courtois. sim. De repente, no escanteio deles, o Company raspa, a bola bate no ombro do Fernandinho e entra. Então, assim, o futebol é o esporte que você não consegue controlar o resultado. Você consegue controlar o desempenho. Então, enfim, esse jogo realmente foi muito. A gente ficou muito triste, né? Porque a gente
teve um bom desempenho, né? A seleção começou subindo degrau por degrau na Copa, fazendo um jogo melhor que o outro, mas nesse contra a Bélgica a gente acabou perdendo. Então, O acho jogo que contra o México, você foi muito bem, né? Na partida, no segundo tempo, né? Principalmente. foi um bom jogo esse jogo contra o México. Uhum. Mas futebol, eu creio que futebol é decidido em detalhes e a experiência que a gente leva disso é que temos que sempre estar atentos a todos os detalhes, né? É. Às vezes a gente fala muito isso, né? Eu falo sempre, a gente fica muito preso também a essa coisa ali, não só da tática, dos números, tal. E cara, ainda o futebol ainda é jogado por humano, né? Cara, onde você pode montar o que for e de repente você tem um detalhe ali, uma falha, né, uma coisinha assim que muda uma história toda. No futebol, sempre, se não existir falha da equipe adversária, vai acabar o jogo 0-0. Todos os jogos vai acabar 0-0. Não É, vai, não vai, nenhum time vai ganhar, né? Mas, na verdade, esse contra a Bélgica foi, assim, uma fatalidade. Realmente, porque nessa bola do Fernandinho não teve culpa nenhuma, né? A sim. bola bate nele aqui e entra. Mas você acha que né, por isso que você está falando, bom, é que claro que aqui no Brasil a Copa foi muito pesado, né? A maneira como aconteceu. Mas esse sentimento assim de frustração de ter sido por tão pouco, talvez tenha sido mais pesado ali contra a Bélgica. Creio que sim. O time, no segundo tempo, principalmente contra a É, Bélgica, a seleção massacrou, na minha é. opinião, massacrou a Bélgica. Criamos muitas chances, poderíamos até ter empatado, virado o jogo. Na nossa cabeça ali no banco, eu tinha saído no intervalo do jogo Uhum, e eu me lembro que a gente falava, se a gente empatar for para prorrogação, a gente ganha o jogo. Eles não estavam aguentando sim, nem correr mais, sim. estavam mortos. Então, assim, realmente foi uma frustração muito grande. Ô William, se você pudesse jogar um jogo novamente, qual que foi assim o seu grande jogo? Caramba, esse dia foi espetacular para mim. E eu queria assim reviver, mas acho que no sentido de algo positivo assim. Qual que foi a grande partida assim? Tem várias assim que eu posso Aham. mencionar, mas uma delas, creio que contra o Barcelona, acho que foi nas oitavas da Champions, no primeiro jogo em casa. Não mudaria nada, a única coisa que eu mudaria era, na verdade, o resultado, né? Que a gente empatou. E, assim, as duas bolas na trave entrando ali, fazendo os 3 gols, né, da vitória. Que eu bati as duas primeiras, bateu na trave, e a terceira eu fiz. Então, acho que só mudaria isso, né? O resultado e os 3 gols ali que eu poderia ter feito. Foi a melhor partida. Pô, William, obrigado, viu? Bom, vocês vão voltar agora. Vocês estavam num bom momento até, né, na Liga dos Campeões, na Liga dos Campeões não, né, no Campeonato Inglês, tinha vitória aí contra o Liverpool e contra o Everton, aí de repente parou. Na Liga dos Campeões agora vai ser mais pesado, né, porque tem um jogo fora contra o Bayern e o primeiro jogo não foi bom para vocês, né? É verdade. Não sei, a gente não sabe nem quando vai voltar, né, a Liga É, dos Campeões. O importante agora é focar na volta do inglês aí, já contra o Aston Villa no dia 21, né? Fora de isso. casa. Boa. Vamos Pô, ver. obrigado aí mais uma vez e um É isso, abração, eu que boa agradeço. sorte aí na sequência. Tamo junto. Obrigado. A gente vai se falando. Valeu.